Nutron Cargill apresenta Café com Pens. Meus prezados, aqui estamos mais uma vez com a outra edição do Café com Pens. E hoje tenho o prazer de ter aqui comigo o colega e amigo de 3 anos que está na Nutron e que primeiro cuidou da área de marketing, ele vai contar um pouquinho sobre isso, e hoje está trabalhando numa área muito interessante que eu vou deixar para que ele nos conte. É uma grande oportunidade e eu acho que é um processo disruptivo que você aceitou o desafio, e eu agradeço, Newton, pela tua presença, né? E vamos conversar um pouquinho sobre o assunto que eu acho que vai ser muito interessante. Muito bom, professor. Bom, obrigado pelo convite também. Para mim é uma honra, como tenho certeza que outros colegas que passaram por aqui, né, estar conversando com o senhor, que é uma referência, né, no mercado. A gente se conhece pessoalmente agora há 3 anos, mas já te conhecia antes, né, do mercado. Uma referência no mercado de nutrição animal e para nós na Cargill, né, principalmente por toda essa energia e inspiração que o senhor desenvolve nas pessoas. Bom, e falar, né, desse tema de franquia que a gente vem trabalhando há 3 anos, tenho certeza que vai ser um papo legal. Me apresentando, então, rapidamente... Eu acho que isso é importante. Quem é o Newton? Isso aí. Então, me apresentando rapidamente, né, eu estou há 3 anos, né, aqui na Cargill, Nutron. Comecei na área de marketing, responsável por todo o marketing na regional Latam Sul, como a gente... E pela reintrodução do Café com Pens. E pela reintrodução do Café com Pens, né? Esse projeto muito bacana, né? Que a gente tem um carinho, mas não tem dúvida nenhuma que o mercado, né, pediu por isso. Então, e há 1 ano atrás, né, fui convidado aí para assumir, né, a liderança da área que a gente chama aqui de canais indiretos, que é responsável pela estratégia, né, e pelo suporte da gestão dos nossos canais parceiros, que um deles, né, é a franquia que a gente vai conversar um pouco hoje. É isso que me parece importante nós explorarmos um pouco, né, Newton, porque no nosso segmento sempre se tratou de representação e distribuição. A maneira de franquia, que alguns até confundem, né? Uhum. No dia a dia, né? Qual é a diferença entre elas, eu acho que é até importante depois você pontuar, mas era um desafio para nós próprios, né? E que tu trouxeste isso, quer dizer, vamos romper um paradigma, vamos pensar fora da caixa e vamos considerar a franquia como uma possibilidade como ocorre em outros tipos de negócio. Exato. Então, acho que o grande ponto nosso dessa discussão é você contar um pouquinho da evolução desse processo, não esquecendo a distribuição e a representação, evidentemente. Exato. Que não é? Exato. Continua sendo, mas eu acho que o mais importante é a discussão dessa capilarização da empresa para chegar no real produtor, que às vezes você, de uma maneira mais corporativa, não consegue chegar. Exato. Então é isso que eu acho que é importante nós definirmos bem como uma estratégia de capilarização. É isso mesmo, professor. Bom, então, acho que esse que é o ponto, né? Assim, por quê? Por que avançar, né, no mercado com os diferentes modelos de canais de vendas para até chegar na franquia? Então, na verdade, é que a Nutron, desde sua origem, né, trabalha com distribuidores e com representantes, mas sendo bem honesto, né, naquele momento, onde a gente ainda estava começando a nossa história, né, que já tem uma longa data, são 28 anos, mas a gente tinha uma força de venda, né, onde realmente a gente acessava as grandes cooperativas, as grandes fábricas de ração, os grandes produtores, né, seja de aves, suínos e de confinamento, com a nossa própria força de venda direta. E conforme a gente foi crescendo, e principalmente no mercado de ruminantes, né, onde a gente tem uma pulverização muito grande, de norte a sul, né, hoje estima-se que tem mais de 2 milhões de produtores, né, esparramados por esse Nem eu tinha noção disso. Por esse Brasil. A gente entendeu que para avançar, e principalmente, né, avançar respeitando a nossa proposta de valor, que é estar do lado do cliente, estar do lado do produtor, entendendo as suas necessidades e entregando a melhor solução, a melhor experiência, não tinha outra forma a não ser a gente realmente expandir de uma forma estruturada com os parceiros, né, indiretos, como a gente chama aqui. Naquele momento, a gente já tinha alguns distribuidores, alguns representantes, e a gente decidiu expandir, né, com esse modelo. Depois de 2, 3 anos, né, trabalhando de uma forma mais estruturada com esse modelo de venda indireta, como a gente chama,
a gente entendeu que só a distribuição e só a representação não era suficiente para, de novo, né, a gente entregar aquela proposta de valor, né, de uma solução completa, de uma solução customizada para o cliente, mas atendendo um padrão que a Nutron Cargill, né, quer entregar. E aí nasceu, né, dentro do negócio de nutrição, a gente foi, obviamente, fazer benchmark, buscar no mercado, e a gente entendeu que o modelo de franquia, que nada mais né, do que um modelo de serviços, produtos, um modelo de oferecer uma solução para o mercado de uma forma padronizada, onde o franqueador, né, que somos nós, é responsável por desenvolver o conceito, os produtos, as ferramentas, enfim, os serviços, capacitar, transferir todo o know-how, seja técnico, seja comercial, para um parceiro franqueado, né, entregar isso para o produtor. Então, basicamente, né, o modelo operacional, a forma como os nossos produtos, nossos serviços chegam lá, é muito parecido com o representante. Por isso, às vezes dá confusão. Certo. Mas toda a capacitação, todo o suporte, né, que a gente dá, e aí esse é um tema importante, né, a capacitação, porque o senhor, melhor que ninguém, sabe, né, o quanto que realmente a gente tem, né, nossas soluções, nossas ofertas baseadas em ciência, baseadas em muito estudo. Então, a gente tem uma área dentro de canais indiretos hoje, responsável por treinamento e desenvolvimento. A gente tem até um projeto que chama Universidade Nutron. Né? Que já me desse a barbada, porque eu ia tentar chegar lá nisso. E que é responsável justamente por isso. Foi importante para realmente avançar com a proposta, não Exatamente. Porque esse acho que se tem um grande diferencial, é isso, né? Essa transferência de know-how técnico, comercial, para esse franqueado, né? Atender de uma forma que gere, né, esse valor, que gere essa satisfação, essa experiência dentro das necessidades do cliente. E, sem dúvida, essa parte do treinamento, da capacitação é fundamental. Óbvio, né, que tem várias questões, né? Tem o perfil do parceiro, né? Então, esse parceiro franqueado, ele tem que ser uma pessoa realmente com um perfil empreendedor, um perfil de desenvolver, né, uma empresa, porque a franquia nada mais é do que uma mini Nutron na sua região de atuação. Exato. Então, ele tem que ter capacidade técnica, comercial, de gestão, sim, tem que ser um empreendedor, tem que querer desenvolver, né, uma empresa como a gente desenvolve a nossa. Então, essa é, vamos dizer, a grande diferença, né? A forma padronizada e a capacidade de entrega no modelo muito parecido com o que a gente faz diretamente. Na distribuição, o nosso distribuidor ele pode simultaneamente ser distribuidor de outros produtos que não sejam da área de nutrição animal, claro, não é? Sim. Como funciona isso na franquia? É um bom ponto, professor. Até por esse modelo, né, onde a gente quer realmente que a entrega seja semelhante, né, igual a que a gente faz, né, na venda direta, no contrato de franquia, realmente ele é um parceiro exclusivo nosso. A gente tem, sim, a gente já tem, na verdade, o que a gente chama de parceiro homologado. Então, hoje a Barenbrug, que é uma empresa de sementes, uma multinacional holandesa, se eu não me engano, onde a gente, né, credenciou essa empresa para trabalhar junto conosco, os nossos parceiros franqueados. Mas, sim, esse parceiro só pode trabalhar conosco e com as empresas credenciadas, que, por enquanto, a gente tem a Barenbrug. A gente tem, sim, estudado. É óbvio que existem oportunidades, né? Além de nutrição, nossos clientes, nossos produtores têm demandas, né, por vários outros insumos. E, conforme, né, o modelo vai avançando, a gente vai entendendo. Mas, sim, ele tem que ter uma exclusividade, porque, de novo, né, a gente faz toda uma capacitação, toda uma transferência de know-how, acesso a ferramentas, a serviços. Então, a gente precisa de uma dedicação exclusiva, focada realmente, para que, né, as necessidades dos nossos clientes sejam atendidas. Porque até eu entendo, né, Newton, dentro dessa linha, este franqueado, ele, como você bem disse, ele é uma pequena célula, que não é pequena, é uma célula importante lá. Nós temos um país continental, não é? Exato. Por maior pretensão que tu tenha, e mesmo que tu contrate um arsenal de profissionais competentes, é impossível, exato, especialmente na área de ruminantes, né? E nós agora que estamos entrando intensamente na área de produção de pasto. Isso. Né? Uma das preocupações que sempre se tem é a proteção intelectual. Sim. Porque você está transferindo para esse franqueado informações que são importantes que ele tenha, mas que fazem parte do acervo do conhecimento.
Exato. Como é que é feito isso do ponto de vista legal, de preocupação, de proteção? Esse é um ponto bastante importante também, professor. Você sabe que, enfim, né, no Brasil, a gente tem, né, as complexidades, né, de leis e muitas vezes diferentes interpretações da lei, mas o modelo de franquia, na verdade, a lei que rege, né, o modelo de franquia, ela é muito clara, é uma lei moderna, recente. Existe, né, a Associação Brasileira de Franchise hoje que atua de uma forma muito próxima, né, ao governo de uma maneira geral para manter sempre essa lei, né, atrativa e interessante para ambos, né, os lados. E hoje realmente a lei que rege, né, o modelo de franquia, ela é uma lei muito segura que permite você fazer toda essa transferência de know-how, capacitação, enfim, desenvolver, né, o parceiro para ser realmente, né, a sua célula, como o senhor usou lá na ponta, com toda a segurança para a empresa e para o franqueador, né? São contratos, no nosso caso, são contratos de 5 anos, que de 5 em 5 anos você renova, mas, né, no mercado, né, já tem algumas empresas trabalhando até de 10 contratos de 10 anos, e que, se ambas as partes, né, realmente desenvolverem o seu papel, naturalmente, né, isso vai se renovando. E é o nosso caso, né? A gente lançou há 3 anos, então os primeiros franqueados que começaram ainda como piloto, nós convidamos, na verdade, 10 representantes. Sim. Dos 10, 9 toparam, né, esse projeto piloto. Durante um ano foi exclusivo para esses 9. Encerrando o primeiro ano, a gente já avançou no segundo ano para 29, e hoje, que nós estamos completando agora em agosto, 3 anos de projeto, nós estamos com 65, né, franqueados já ativos, e muitos desses, o que é mais interessante, na verdade, metade desses vieram migrando, eles são ex-representantes ou ex-distribuidores que entenderam, né, a oportunidade, a proposta de valor, não só para o cliente, mas para eles, e optaram por migrar. E também é legal que a gente trouxe, né, 30 e poucos novos parceiros, pessoas que eram do mercado, alguns que não trabalhavam no segmento, trabalhavam em outros negócios relacionados ao agro, e alguns que já trabalhavam com nutrição em empresas concorrentes e entenderam a nossa proposta de valor, no nosso modelo, uma atratividade e nos buscaram. Então, resumindo essa pergunta, né, é um modelo muito seguro e que, com certeza, né, traz prosperidade para ambos, né, franqueado, franqueador, e o mais importante, né, gerando valor na ponta para o nosso cliente. E eu fico pensando todo o esforço de vocês, né, Newton, porque a padronização no processo de franquia, a gente vê na área de alimentação, não é? Você vai, às vezes, inclusive, troca de país. Exato. E você vai numa dessas empresas franqueadas e os sabores são muito parecidos. Ou seja, tem que ter um grau de padronização impressionante, né, para que você troque de país. Claro que às vezes até com uma troca de tempero em função de cultura, de preferências, mas a gente sabe que o manual é muito bem escrito, né? Exato. Será que isso também foi importante para a universidade, Nutron? Porque esses dias eu estava com nossa jaqueta, né, e alguém me perguntou o que era Universidade Nutron. E agora está na onda, né, de conversa de elevador. Exato. Você tem 30 segundos para explicar uma coisa difícil. Exato. Né? Como é que tu faria numa conversa de elevador se eu te perguntasse o que é esta Universidade Nutron, dentro daquilo que eu falei anteriormente, de padronização, etc. Legal. Não, professor, de novo, né, acho que pelo DNA da nossa empresa, né, pelo modelo que a gente leva, onde mais do que produto, né, a gente tem muito serviço, muita ferramenta, muita vontade de entregar a melhor solução. A universidade a ideia da universidade já era um ambiente fértil, né, dentro da nossa empresa. Com o modelo de franquia, né, onde a gente precisa padronizar os serviços são feitos por pessoas, né, essa ideia ela se tornou necessidade para a gente realmente conseguir desenvolver e conseguir entregar, né, a proposta de valor lá na ponta. Então, se eu pudesse explicar, se eu tivesse que explicar em 30 segundos, eu diria que é isso, né? Todo um know-how, toda uma vontade e todo um corpo de pessoas preparadas, né, para desenvolver novas pessoas para a gente conseguir multiplicar essa proposta de valor. Então, hoje, a Universidade Nutron, a gente tem, né, um time pequeno,
em termos de pessoas, mas grande em termos de atuação e a gente consegue multiplicar, né, através da nossa própria equipe comercial. A gente tem usado muito essa estratégia, né, de desenvolver pessoas para desenvolver novas pessoas, né? Então, hoje a gente tem, tanto em bovinos de corte, bovinos de leite, aves, suínos, agora aditivos, né, pessoas desenvolvendo esses parceiros, né, lá na ponta para entregar a melhor solução para o cliente. E a universidade ela vem com essa chancela, né, de todos esses 28 anos, né, de trabalho aí para... Eu, particularmente, pela minha origem, né, que a gente sempre diz o passado da gente nos condena, né, a minha vida acadêmica, quando eu entendi a proposta, não é? Porque tem uma característica nessa franquia diferente das demais. O nosso produto final, ele é transferido por pessoas. Exato. Então, o conceito de ensinar, os americanos usam teaching the teachers, né? Quer dizer, os professores dos professores. Então, é muito diferente, porque nessa capilarização, a última pessoa da linha tem que estar falando o mesmo idioma daquele que gerou. É diferente de um produto que você bota no papel e diz, bom, tem tanto de arroz, tem tanto de feijão e tem tanto de carne. Exato. Você vai lá e... Eu não quero minimizar as outras franquias. Exato. Mas a nossa franquia é baseada no conhecimento e na multiplicação dele. Exato. E aí que vem o termo da universidade, né? Quer dizer, eu tenho que transferir. O meu conhecimento tem que ser universal. Exato. Essa é a chave. Uma pergunta que sabe, nós trabalhamos em todas as áreas, né? Isso. Tanto em bovinos, de corte, de leite, em confinamento, aves, suínos. Porque as áreas têm características no nosso país, uma avicultura muito mais consolidada, muito mais agregada, com padrões muito mais pré-estabelecidos, né? E do outro lado, sem demérito algum, mas quem tem esses milhões de produtores, imagina como isso faz capilaridade. Exato. Como é que nesse processo as franquias se colocaram mais? Imagino que você vai dizer, porque a gente já tem conversado sobre isso, dos bovinos em relação às aves, é a preferência. Né? Na verdade, a gente iniciou o projeto focado realmente em ruminantes, né? Bovinos de corte e leite, e bovinos de corte, como o senhor já colocou anteriormente, né? Muito com a nossa ambição de crescimento em pasto. Mas conforme a gente foi crescendo e desenvolvendo, né, o modelo, a gente entendeu que existem também oportunidades, né, no mercado de suínos, tanto que a gente já tem 2 franqueados de suínos e indo para o terceiro. A gente já está com um terceiro em negociação, provavelmente em 1, 2 meses já vai estar operando. E no mercado de aves, a gente tem também, né, conversado, principalmente olhando para o mercado de poedeiras. O mercado de poedeiras, o senhor conhece, né, melhor que eu. Ele é, como diz um amigo meu do Goiás, concentrado e bem distribuído, né? Ele tem, sim, né, grandes produtores, mas, ao mesmo tempo, a gente tem os pequenos e médios produtores que estão, né, distribuídos aí em algumas regiões do país. E a gente tem, sim, já alguns representantes que trabalham nesse mercado. Então, até olhando, né, todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento que a gente tem feito no mercado de ruminantes, esses parceiros têm nos procurado para entender. Enfim, esse Brasil é um mar de oportunidades, né? Quanto mais a gente trabalha e quanto mais a desenvolve, a gente vai vendo que muitas vezes você desenvolve, né, um projeto focado num mercado específico e quando, né, você olha e principalmente quando o mercado, né, e a gente tem muito essa ambição, né, de intimidade com o cliente, e quando a gente vê que o cliente lá na ponta está sendo melhor atendido, a gente está conseguindo gerar mais valor, isso traz também mais vontade da gente olhar, né, essas outras oportunidades. Então, sim, hoje, né, desses 65 franquias ativas, 80%, 90% são atuantes no mercado de ruminantes, corte e leite, e a gente tem aí já alguns suínos e alguns de aves em conversa. Suínos já na ativa e aves em conversa. Uma coisa que chama atenção também, né, no Tron, não é? É que nós começamos basicamente com 3 fábricas e depois, para favorecer os nossos distribuidores e representantes na época, a gente começou com centros de distribuição e hoje temos novas unidades Fabris, não é? Isso tem que estar dentro do pacote, não é? Sem dúvida, professor. Tanto que, enfim, hoje já são no Brasil, né, 6 fábricas agora, porque a gente acabou de adquirir mais uma para o mercado de suínos, né? São 3 centros de distribuição. A gente está com uma nova fábrica indo para a 7ª, então, né, em construção
no estado do Mato Grosso, e aí muito focado realmente nesse mercado de bovinos de corte, né? E todo dia olhando novas oportunidades, né? Porque como hoje eu falei dos franqueados, são 65 unidades, mas quando eu olho todos os canais, entre representantes, distribuidores e franqueados, a gente já tem mais de 250, mais a nossa força de venda direta. Então, no campo, né, hoje a gente tem mais de 400 pessoas esparramadas por esse Brasil. E para entregar, de novo, né, a melhor solução, num país que tem dimensões continentais, é importante você estar também, né, com fábrica, com centro de distribuição, ou seja, né, conseguir atender rápido esse cliente. Então, a gente está olhando também outras oportunidades, aí, seja de novas aquisições, de terceirizações, enfim. A gente está muito atento a esse mercado também. Sim. Uma coisa que me chamou a atenção, eu tive um compromisso agora nos Estados Unidos, na Cargill, e eu sempre gosto de ir nos supermercados, porque é onde a gente vai ver o produto na ponta, Sim. né? E quem sabe eu não prestasse atenção antes, mas desta vez me chamou a atenção, porque na área de suínos e aves, especialmente em aves postura, tem muito apelo do orgânico, tem muito apelo do bem-estar animal. Pela primeira vez me chamou a atenção de que em bovinos existia a informação nos selos produzido em pasto, inclusive nos cardápios. Sim. Que talvez eu não prestasse atenção antes, e prestei atenção, mas agora com toda a produção de metano, Exato. toda a preservação do meio ambiente, e o nosso Brasil praticamente produzimos só em pasto. Ou seja, nós temos que explorar, e daí nós temos mais gente para ajudar a vender uma proposta sustentável, não é? Não, sem dúvida, né, professor? Isso me chamou bastante atenção também na última vez que eu tive lá. Eles, tanto lá quanto na Austrália, né, até pela produção lá ser muito concentrada em confinamento, né, o pasto acaba sendo um diferencial. O então, ponto que eles fazem, enaltecem. Exato, então já há algum tempo existe, né, esse marketing, enfim, esse trabalho, né, de uma valorização, mas nos últimos anos isso se intensificou. E, de novo, né, quando a gente olha para o Brasil, a grande vantagem do Brasil, para mim, é essa dinâmica que a gente tem, essa flexibilidade que a gente tem, porque, de fato, a nossa produção ela é baseada a pasto, mas a gente também tem confinamento, claro. A gente também tem, né, diferentes modelos, né? A gente tem diferentes raças, diferentes idades de abate, diferentes sistemas de produção, e a capacidade do brasileiro, né, de se adaptar e conseguir entregar, né, aquilo que o consumidor, o mercado quer, é muito grande. E essa é a nossa principal proposta, que os nossos parceiros, né, nós, como empresa, os nossos parceiros, estejam preparados, né, e mais do que preparados, ajudando, né, a desenvolver soluções para entregar isso que o mercado quer. Então, sem dúvida, o mercado a pasto aqui, né, é a nossa grande força quando falo de bovinos de corte, mas o legal é que a gente também hoje está produzindo tão bem, né, ou em algumas regiões até melhor do que regiões tradicionais aí de confinamento, países que têm um sistema de confinamento tradicional. E a sociedade tem que entender que nada é excludente, não Exato. Quer dizer, não é ou, Exato. é e ou. Então você pode ser eficiente em diferentes maneiras de produção. Exato. E assim não é? E aqui o confinamento é exatamente isso, né? O confinamento ajuda a otimizar, né, o sistema pasto e vice-versa. Então, acho que é o maior exemplo do E no sentido sinérgico, né, no sentido de você conseguir agregar, né, um valor, obviamente, para o produtor, mas respeitando também aquilo que o consumidor quer. Né? Ok. A pergunta importante no final é se eu quiser ser franqueado, o que eu faço para ter esse privilégio? Qual é o canal para mim chegar e ter as primeiras informações? Depois nós temos que botar no vídeo isso como informação, mas de qualquer maneira, como funciona o início desse namoro entre franqueador e franqueado? Não, isso eu tenho muito orgulho de falar, professor, porque há 3 anos atrás, quando a gente começou o projeto, a gente que tinha que correr atrás, né, de ir lá e convencer, né, esses antigos parceiros e alguns novos também. Sim. E hoje a gente tem realmente uma procura muito grande, não só dos parceiros ativos, representantes dos distribuidores, mas de novos entrantes do mercado, né, para virar, né, um franqueado. Então, a gente tem, obviamente, né, todo um processo seletivo, a gente tem alguns critérios. Então, para se candidatar, a gente tem hoje no site da Nutron, a gente tem uma área lá, seja um parceiro Nutron, onde o candidato pode, né, se inscrever, ou a gente tem todo o time no campo mesmo, né, que
esse Brasil, apesar de ser muito grande, né, os profissionais do agro acabam se conhecendo, então pode também procurar alguém do nosso time no campo. Alguns critérios importantes, né, que a pessoa tem que ser necessariamente, né, ou ter um sócio, porque o franqueado muitas vezes, né, ele tem um sócio para construir uma empresa, mas que seja formado na área agrária, porque o nosso modelo de entrega, né, é muito de serviço. Então, o zootecnista, veterinário, agrônomo, até técnico agrícola a gente tem. Tem que ter experiência no agro, né? Tem que ter uma vivência, tem que ter um perfil empreendedor, tem que estar disposto, tem que estar apto, né, na verdade, a se enquadrar na nossa cultura, essa cultura de gerar valor na ponta. Mas, enfim, é isso, né? Pode procurar, ou via site, ou via nossa equipe. Tendo esses critérios, aí a gente tem todo um processo de seleção. E o legal é isso, que hoje o modelo está desde da prospecção, contratação, a implementação, que a gente fala, o onboard, os primeiros 6 meses, esse parceiro ele tem um banho de loja, como a gente fala, né, para ser capacitado, para entrar dentro da nossa cultura. E depois, obviamente, tem todo um processo de gestão e de reciclagem, né, de treinamento. Então, hoje a gente tem realmente um processo consolidado. Nilton, muito obrigado. As curiosidades que eu tinha, embora a gente esteja junto, não é? Mas como organizar uma informação, eu acho que fosse muito objetivo. Eu acho que é um grande desafio, inclusive para a tua carreira, não é? E tu está trazendo toda essa emoção, esse entusiasmo, né? Representado pelo número de franqueados que nós temos, porque no início, por mais emoção que a gente tenha, tem que rodar, não é? Com certeza. E você fez com o teu time, que é um time super dedicado, que isso acontecesse. Então, eu te cumprimento por isso, agradeço em nome do nosso time todo da Nutron Cargill e quero te saudar no final do nosso Café com Pens. Muito obrigado por ter estado conosco. E vocês que estiveram conosco nessa conversa muito agradável com o meu colega e amigo Nilton Teodoro, também agradeço a atenção e nos encontramos numa próxima edição do Café com Pens. Muito obrigado. Muito obrigado, Nilton. Obrigado, professor. Um grande abraço. Abraço.